Paz do Senhor para todos. Alguma mulher no Antigo Testamento já proclamou dentro do templo, já falou dentro do templo, é o que nós veremos em Lucas capítulo 2, versículo de número 36 ao 38. Então, veremos, né? Primeiro veremos se realmente é o templo, né? Então, o que acontece? Esse dia aqui foi o dia em que Jesus foi apresentado, né? Ao completar os dias corretos, né? De apresentar o primogênito, Maria e José levaram o menino Jesus para serem apresentados no templo. E note aqui, ó. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. Então, eles estavam aonde? No templo, né? Então, no versículo 27, né, você já pode ver que o menino foi levado ao templo. Então, Simeão apresentou o menino a Deus e tal. Aí o versículo 36, olha o que diz o versículo 36. E estava ali, né? Ana tinha acabado de chegar no templo. E estava ali a profetisa Ana, filha de Faruel, da tribo de Aser. Esta era já avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Versículo 37. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. Note que Ana não se afastava do templo. Ana não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite e de dia. Versículo 38, aqui ó, versículo 38. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, ó, e falava dele quem? De Jesus, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, Ana pregou no templo no dia em que Jesus foi apresentado. Se alguém disser para você, olha, a mulher não fala na igreja, essa pessoa está te conduzindo ao erro. Essas pessoas costumam usar esse versículo aqui, ó, olha, esse versículo aqui, né? 1 Coríntios 14, versículo 34 e 35, para dizer que a mulher não pode falar na igreja, né? Quando, na verdade, Paulo estava fazendo o quê? Paulo estava fazendo uma organização, estava ensinando como as pessoas devem se comportar no culto. Quais eram as pessoas? Todos os irmãos, ó, a necessidade de ordem no culto. Então, Paulo estava ensinando, né, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, Paulo vai falar com quem? Com quantos tipos de pessoas, né, quando vos ajuntais, ó. Paulo não define que é só os homens ou só as mulheres, mas todos, irmãos, olha aqui, irmãos, né, todos, ó, cada um de vós. Ó, tem salmo, né? Ou seja, as pessoas liam salmos, seja mulher ou seja homem. Liam salmos, né? Doutrinava, né? Porque tem as pessoas que têm o dom de exortação, porque a Bíblia vai falar sobre exortação, né? Aquele dom de exortar, dom de ensinar. Tem vários dons, né? Então, ou tem doutrina, outros têm revelação, né? Como assim revelação? Alguém profetiza em outra língua ou fala em línguas e tem alguém que revela aquela língua falada ou aquela profecia falada em outra língua, né? Tem língua, tem interpretação, né? Interpretação de língua. Faça-se tudo para edificação. Ou seja, Paulo está ensinando a maneira correta. Não há necessidade, um exemplo, não há necessidade da pessoa ficar falando em línguas, sendo que falar em língua edifica só a si mesmo, né? É o que vai dizer aqui, ó. Língua edifica só a si mesmo, seguir o amor e prosseguir. Versículo 2, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, né? Então, quem fala em língua, ninguém vai entender. Então, Paulo está ensinando, não é necessário que, né, que vocês fiquem falando em língua sem ter interpretação. Então, Paulo está ensinando a ordem do culto. Versículo 27. Se alguém fala em língua estranha, faça-se no mais 2 ou 3 e tal. Então, Paulo vai falando, vai ensinando. Quando chega no versículo 31, Paulo diz assim, ó, porque todos podereis profetizar. Todos quem? Tanto homem quanto mulher.
todos que estão na igreja podem profetizar, mas um depois do outro, né? Para que todos sejam consolados. Então, aí o versículo, qual que diz para ficar calado? Aqui, o versículo aqui, ó, 30, vai dizer assim, ó, mas se outro estiver assentado, for revelado uma coisa, cala-se o outro. Então, Paulo, sabe, estava sempre falando em se calar ou falar, se calar ou falar, mas na hora certa. Por quê? Porque Deus não é Deus, versículo 33 aí, ó, note, versículo 33, acabei de grifar de verde. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas. Então, nas igrejas, as pessoas falavam. Olha o versículo de número 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E as mulheres eram ou não eram profetisas? Ana, por exemplo, era uma profetisa. Acabei de ler lá em Lucas 3, olha aqui, Lucas 2, aliás, né? Acabei de ler que Ana era uma profetisa. Olha aqui. Ana era uma profetisa, olha aqui, vou mostrar. Havia em Jerusalém, aqui ó, Ana era uma profetisa, e havendo ali a profetisa Ana. Então Ana era uma profetisa, Ana falava, e eu mostrei para você que Ana falou, olha aqui, falava, ó, acabei de grifar aqui ó, no versículo 28, falava a Deus a todos. Então, Ana falava, essa conversa de dizer, a mulher não falava na igreja, tudo mentira. Sai fora desses ensinamentos do cão aí. Tudo mentira. Então, aí a pessoa vem aqui no versículo 33, ou 34 e 35, né? Que eu vou tirar os outros aqui, né? Vou deixar de grifar aqui, ó. Tá pintado de amarelo e de rosa. Versículo 34 e 35. Eles usam esses versículos aqui para dizer que a mulher não pode falar na igreja, assim, no sentido de pregar, exercer liderança, tal. E a Bíblia não fala isso, gente. Quando chega aqui no versículo 34, o que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer que as mulheres, que mulheres são essas aqui, às quais Paulo está se dirigindo? Paulo se dirigiu à igreja toda. Aos que vão falar salmo, aos que vão falar em língua, aos que têm interpretação, aos que têm profecia. Paulo vai falar a todos, para ter uma ordem, né, de como vai funcionar, para não haver bagunça, porque a igreja de Deus não é igreja, não é lugar de bagunça, né? Então Paulo vai falar uma ordem. Se alguém, né, um se cala, o outro se fala. Então, quando chega na vez das mulheres casadas, porque ali também tinham solteiras, porque as filhas de Filipe eram solteiras e eram profetisas, né? Como Ana era viúva e era profetisa. Então, o que Paulo vai dizer? Paulo está dizendo aqui que as mulheres não podem pregar, profetizar na igreja, exercer liderança? Não. Paulo está dizendo o quê? As mulheres, versículo 34, acompanhe. As mulheres estejam caladas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, é permitido elas falar na hora de aprender? Não. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus maridos. Ou seja, Paulo está falando para as virgens interrogar em casa seus maridos? Não. Paulo está falando para as viúvas interrogar em casa seus maridos? Não, porque elas não tinham marido em casa. Paulo está falando para umas mulheres específicas aqui, aquelas que deveriam estar em atitude de respeito, que aquelas que são sujeitas, que são submissas a quem? Aos seus maridos. As virgens, as solteiras, as viúvas não tinham marido. Não precisavam ser sujeitas a homem nenhum. Elas não tinham o cabeça delas como as casadas. Então, aqui é especificamente para as mulheres casadas. Não ficarem conversando dentro da igreja. Por quê? Porque elas acabariam sendo desrespeitosas, né? E envergonhando seus maridos, aos quais elas devem ser submissas. E aí Paulo vai dizer o quê? No versículo 35, pintado de rosa aí. Se querem aprender, vou até grifar, ó, aprender, gente, né? Alguma coisa, interroga em casa. Então essas mulheres deveriam ficar caladas porque elas estavam fazendo perguntas, estavam questionando sobre alguma coisa, né? Sobre algum ensino. Aí Paulo vai dizer, interroga em casa seus maridos, porque é indecente, é feio para que as mulheres falem na igreja. Falar aqui, gente, ó, pelo amor de Deus, não vamos ser meninos, não vamos ser meninos, ó, falar aqui é interrogar, é para elas manter-se caladas na hora de aprender, ó, na hora de aprender. Por quê?
as mulheres casadas eram sujeitas aos seus maridos. Então, se elas ficassem interrogando na igreja, elas estariam desrespeitando os seus maridos. Então, em nenhum momento Paulo vai dizer assim, mulheres, vocês não têm o direito de falar da igreja, até porque não tem como Paulo falar isso. Por quê? Porque olha aqui as profetisas aqui, olha aqui as profetisas, ó. Versículo de número 3. Então, vamos grifar, ó. Versículo de número 3. Olha aqui. Olha aqui. 2 e 3. Ó, o versículo 3 vai dizer o quê? Mas o que profetiza, ou seja, o irmão que profetiza, ele fala, olha aqui, ele fala, as profetisas falavam. Lembra de Uda? Uda era consultada pelo profeta Josias para falar de Deus, ó. Ela fala, ó, mas o que profetiza fala aos homens. Então você vai dizer, a mulher não pode falar aos homens. Fala assim a todos. Homens significa todos da igreja. Para que elas falavam dentro da igreja? Para edificação, para exortação, para consolação. Entendeu? Então, os profetas, eles poderiam ensinar. Cadê? Vamos pegar aqui. Atos. Cadê Atos, Jesus? Vamos pegar aqui Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 32. 32, Jesus? Nem lembro mais. Versículo 32, vamos ver. O que vai dizer aqui? Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortavam e confirmaram os irmãos em palavras. O que é confirmar os irmãos em palavras? Vou pegar outra tradução aqui, porque tem uma tradução que elas deixam a desejar, né? Ensinaram. Cadê? Ó. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortavam e confirmaram os irmãos. Em muitas palavras. É que a minha versão na Bíblia de papel, né, fala ensinar, né? Se eu não estiver enganada, fala ensinar. Então, Judas e Silas, que eram também profetas, encorajavam e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Então, na verdade, né, tem tradução, né, como a minha vai dizer, na minha Bíblia, né, vai falar ensinavam. Então, os profetas, seja mulher ou seja homem, eles falavam, né? Eles ensinavam, eles exortavam, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha aqui, né? 1 Coríntios 4, né, eu já li, o 3 eu também já li. Então, as profetisas, né, elas edificavam a igreja, elas consolavam a igreja com o quê? Com as suas profecias. Então, elas falavam à igreja, elas ensinavam a igreja, né? Elas falavam dentro da igreja, sim, como, na verdade, muitos vão dizer, as mulheres não podem falar. Olha, 1 Coríntios... Efésios 4:11, olha o que vai dizer. Assim ele quem? Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e as mulheres também já foram profetas. Então, ele designou, né, algumas pessoas, né, que não define gênero ou não define sexo aí, né, para várias profissões, para evangelistas, para os pastores e também para mestres, note aí, né? Então, Deus, ele usa todos aqueles que tiverem dons dados por ele. Como, na verdade, muita gente vai dizer, não existe apóstola. Deus mandou nós buscarmos com zelo os dons, né? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. São todos. É só sobre os homens, não, é sobre todos. Deixa de conversa fiada, de ensinamento mentiroso, né? E os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Ou seja, os dons eram derramados sobre todos. E como que uma mulher vai profetizar se não for dentro da igreja? Ou pode ser fora também? Ela profetiza a homens. Olha, Uda foi procurada por homens, né? Uda estava onde? Na casa dela? Estava no templo? Uda estava onde? Estava onde? Quando ela foi procurada como uma profetisa para ensinar ali o que Deus queria, para falar o que Deus queria para o profeta Josias, né? Então, olha aqui, ó. Judas, aqui, nessa versão aqui. Na King James aí, olha no meio aí, ó.
Na versão King James vai dizer assim, ó, Judas e Silas eram profetas, exortavam e fortaleciam os irmãos com muitos ensinamentos. Ou seja, os profetas eles tinham o direito de ensinar, de exortar, né? E o que significa exortar? Animar, encorajar, aconselhar ou persuadir alguém a fazer algo, que era o que os profetisas faziam. Então, quando você disser, mas a Bíblia está dizendo para a mulher aprender em silêncio. A Bíblia está dizendo que a mulher não pode falar com o homem. A mulher aprende em silêncio. Todo mundo, gente, tem que aprender em silêncio. Já viu alguém aprender falando? Com toda sujeição. Então, Paulo está dizendo que para a mulher casada, por quê? Porque é uma mulher sujeita. As solteiras não eram sujeitas e nem tinham cabeça delas, como as casadas tinham. Então, não permito, porém, que a mulher ensine nenhum uso de autoridade sobre o marido. Aí as pessoas vão pegar esse versículo aqui, né, que ela deve estar em silêncio, na igreja, aprendendo em silêncio, vão pegar esse versículo aqui e vão dizer que a mulher não pode ser pastora, que a mulher não pode ser ordenada a nada, que a mulher não pode ser... Isso é mentira do cão chupando manga, que a Bíblia não diz isso. A Bíblia não proíbe a mulher de exercer liderança, de exercer nada. O que está dizendo aqui? Mas na minha Bíblia está escrito homem, problema, esse homem é marido. Mas está dizendo autoridade de homem, autoridade do marido. Porque está falando de uma mulher submissa. Ou todas as mulheres da igreja são submissas aos líderes da igreja? Não, cada mulher tem seu marido. As casadas têm seu marido para elas serem submissas. Ou todos os homens que são líderes da igreja são cabeça da igreja para ser o cabeça dos homens também e das mulheres? Claro que não. Então é uma interpretação errada, né? Vocês devem tomar cuidado com interpretações erradas. Assim na igreja, 1 Coríntios 12, 28, assim na igreja, Deus estabeleceu alguns. Alguns significa homem, mulher, dependente. Alguns não define quantidade, nem define gênero, ou define sexo, né? Alguns, primeiramente, apóstolos, segundo lugar, profetas. Mas aí está dizendo apóstolo no masculino. Gente, o apostolado é tanto para o homem quanto para a mulher. É igual profetas, ó. Profetas. Profeta é tanto para o homem como para a mulher. Profeta pode ser profetizas e pode ser profeta no masculino. Então, não arrume é problema. Mestres, né? Milagres, alguém dom de cura, como eu falei aquela hora, né? Prestar a administração. E tem também o dom de como é? Aqui não está escrita, porque tem versão bíblica que está, né? Que é o de exortar, né? Agora vamos lá, 1 Coríntios 14, ó, versículo 31. Todos podem profetizar. Todos quem, Elisângela? Todos da igreja, gente. Todos que nasceram de novo, né? Então, quando a Bíblia vai dizer no versículo 34 que a mulher deve aprender em silêncio, né? Mulheres, mantenham em silêncio, gente. Manter, ó, com a boquinha calada na hora que estiver ensinando, não ficar fazendo pergunta. Quer aprender mais alguma coisa? Pergunte em casa. Então, não confundam, gente. Quando a Bíblia vai dizer assim, quando a Bíblia vai dizer para a mulher ficar em silêncio, não significa que ela não deva ter cargo, não. Isso aí é uma ignorância, uma mentira dos infernos que ensinam, né, sem compromisso nenhum. Então, é isso daí. Quando alguém te disser, mas a mulher, profetisa Uda, gente. Agora eu até esqueci onde é que tá. Olha aqui o que a profetisa Uda fazia. Vamos lá em 2 Crônicas, não lembro mais, mas vamos tentar. 2 Crônicas, vamos lá, o 32. Vamos ver. Tá sem títulos aqui, hein? Vamos ver. Aqui, Josias. O Josias. Vamos lá, Josias estabeleceu um sistema, vamos ver. É aqui que fala sobre a profetisa Ana. É porque dependendo não tem título, vamos procurar um que tem título. Vamos ver se esse aqui tem títulos, que fica mais fácil de procurar, né? Eita, Jesus. 2 Crônicas 34, acho que é por aqui. Tá com... o reinado abominável de Manassés. Vamos ver aqui, a prisão e arrependimento. A morte de Manassés. Vamos procurar Josias, gente. O rei Josias, a purificação do templo. Vamos lá. Cadê? Aqui o livro. E tirando eles, né?
Vamos ver aqui, ó. Profecia sobre a ruína de Jerusalém. Então, Ilquias, versículo 22. E os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda. Aqui, ó, só lembrando, olha o que o rei vai dizer aqui no versículo 22, né? O rei, 20 e 22, ó, o rei ordenou a Ilquias, né? Eita, tá muito característico. O rei ordenou a Ilquias, né? Filho de Zafá, tal, para quê? Dizendo: ide consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Jerusalém e em Judá sobre as palavras deste livro. E aqui, versículo 22 vai dizer, né? E Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Aras, guarda das vestimentas. Aí falaram a esse respeito. E ela lhes disse, olha o que a profetisa Uda vai dizer. Assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes e sobre todas as maldades que estão escritas no livro que se leu perante o rei Judá, porque me deixaram e queimaram incenso. Então note que a profetisa Uda, ela é consultada, ela é uma mulher, né? A mulher não pode falar, a mulher é consultada. Na época dos juízes, na época dos reis, na época do Antigo Testamento, né? As mulheres eram consultadas, as profetisas eram consultadas, não só os homens, né? Débora, por exemplo, ó, Juízes 4:4 vai dizer que Débora era uma profetisa, né? Mulher de Lapidote, ó, mulher casada, julgava Israel naquele tempo, ou seja, Débora era líder do povo de Israel naquele tempo, ela liderava não só, como é que é? Não só jogava as causas jurídicas daquele povo, mas também as causas cotidianas e espirituais. Por que espirituais? Porque ela era uma profetisa. Quem ia consultar a Deus, consultava ela. Quem ia saber sobre como resolver algum problema, consultava ela do mesmo jeito, porque ela era juíza. Então, olha o que Débora vai dizer, né? Débora manda chamar Baraque no versículo 6. E Débora fala o que para Baraque? Então lhe disse Baraque, né? Cadê? Ó, ela vai dizer para Baraque, versículo 6, né? Dizendo, vai, ó, e disse-lhe porventura, eita Jesus, e disse-lhe porventura, Deus de Israel não te ordenou dizendo, vai e entrai a gente do Monte Tabor? Então, ela era usada por Deus, gente, para poder mandar aquele povo ir para a guerra, né? Para poder falar com aquele povo. E Baraque duvidou dela? Não. Baraque não duvidou, mas Baraque fez o quê? Ao versículo 8. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Baraque foi covarde aqui? Não. Baraque creu, mas ele falou, ó, ela é uma mulher de Deus, é uma líder de Deus, né? E ela estando comigo, eu sei que o Senhor vai garantir essa vitória. Ou seja, ele poderia ter crido que Deus iria dar vitória e ela continuar lá no lugar. Mas ele falou, não, para garantir a vitória, né? Ela vai comigo. Mulheres não iam na guerra naquele tempo, gente. Eram os homens que iam. Mas aí, o que Deus vai dizer? Deus manda dizer para Baraque que a vitória seria dada a uma mulher. E essa mulher não foi Débora, gente. Embora Débora foi, a vitória não foi dada para Débora, não. A vitória foi dada, né, a Jael. Jael foi quem derrotou ali aquele homem ali que se escondeu na casa dela. Não é mesmo? Então, é uma ignorância dizer que a mulher não pode falar na igreja porque a Bíblia está dizendo. Só que não é isso, gente. Pelo amor de Deus, as profetisas falavam. E quando elas falavam, elas edificavam a igreja com suas palavras, com seus ensinamentos. Então é isso daí. Tchau, obrigada.